Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a maldição de Tutankhamon, a maldição da múmia. Logo mais, hein? Aí vamos falar sobre gatilhos mágicos, magia egípcia. Vocês querem saber mais? É logo depois da vinheta. Salve pessoal. Bom, antes de nós começarmos aí o nosso vídeo, é muito importante nós falarmos um pouco da história, obviamente, né, do faraó Tutankhamon. Inclusive também para que a gente possa entender esse contexto, né, da maldição da múmia, né, da maldição que recaiu por mais de 30 pessoas. Claro que não é coincidência, né, pessoal? Depois, no final do vídeo, logo depois que a gente conta, nós vamos contar a história da maldição da múmia, vamos contar um pouquinho, bem rapidamente, a história de Tutankhamon. Nós vamos falar sobre o gatilho mágico. O que é o gatilho mágico, o que é esse sistema de magia fantástico, de magia egípcia. Tá certo? Aí vocês vão entender como é que foi esse mecanismo, né, que afetou tantas pessoas assim, ok? Então vamos lá, começando com a história de Tutankhamon. O Tutankhamon, ele era um faraó egípcio que faleceu aos 19 anos de idade, vítima de problemas consanguíneos que afetaram muito a sua saúde e a sua estrutura óssea, e tendo por principal causa da sua morte a malária. Segundo os egiptólogos, ele era filho de Akhenaton e filho de Kia, uma esposa secundária do seu pai. Ele se casou aos 10 anos com a sua meia-irmã, que tinha na época 12 anos de idade, Ankh-Sempaton. O rei Tut morreu em 1324 a.C., aos 19 anos de idade. Não deixou herdeiros, e o seu reinado como faraó durou apenas 9 anos. Morreu jovem, né, pessoal? Aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, no famoso Vale dos Reis, os faraós foram sepultados com um resgate de um rei, marfim, ébano e ouro. Cada tumba foi camuflada pelas areias do árido deserto egípcio, ficando assim escondida por muitos anos. Mas quando os arqueólogos chegaram séculos depois, encontraram apenas os ossos dos faraós. Claro, já outros haviam estado por lá e saqueado as tumbas. O Vale dos Reis, segundo os arqueólogos, é ainda o local mais rico que se conhece no planeta. No entanto, pensava-se que não havia mais nada a se procurar. Mas 3.000 anos depois do seu sepultamento, só alguns homens sabiam o seu nome, Tutankhamon, e o encontraram depois de incansáveis buscas nos Vales dos Reis. A descoberta da tumba de Tutankhamon se deve a Howard Carter, o arqueólogo, onde se baseou depois a história do Indiana Jones, e o seu patrocinador, o aristocrata Lord Carnarvon, e foram os responsáveis então por esta grande descoberta ocorrida em novembro de 1922. E a Câmara Funerária foi aberta de forma oficial no dia 16 de fevereiro de 1923, diante das autoridades egípcias. Os acadêmicos de todas as áreas achavam um tiro no escuro essa expedição de Carter. Claro, porque não havia nenhum tipo de sofisticação tecnológica naquela época, como detectores de metais, sonares ou coisas do tipo. Carter explorou o Vale dos Reis com cautela. Carter vivia sozinho e, para lhe fazer companhia, ele tinha comprado um canário. Logo depois de ter encontrado a tumba,
Foi à sua casa e encontrou um dos seus funcionários que, correndo em sua direção com um punhado de penas amarelas na mão, dizia: meu senhor, ouvi um barulho e vi uma naja que estava comendo o canário. Isso é um mau presságio. Isso é azar. E Carter disse: não seja tolo, apenas se asseguro que a naja não esteja mais dentro de casa. Bom, logo depois veio a primeira morte atribuída à maldição. Carnarvon, o financiador da expedição, tinha vindo no início ao Egito por causa de sua saúde. Essa decisão, na verdade, foi fatal. Dizem, pessoal, que as pessoas elas foram vítimas de um agente causador da morte, que era um fungo, o Aspergillus niger, né, que infectou algumas pessoas que tocaram nas paredes. Sim, era um fungo muito perigoso. Mas nós não estamos falando só da morte oriunda desse fungo. Na verdade, tiveram mais de 30 mortes. Eu vou citar algumas mortes para vocês verem que, segundo alguns dados que um cientista quis a todo custo dizer, que tudo teria sido atribuído devido a esse fungo. Mas não era verdade. Havia sim uma estranha maldição rolando. Olhem só, em 16 de maio foi a vez de George J. Gould I morrer após visitar o túmulo. O motivo oficial da sua morte foi a febre do Nilo. Nos meses seguintes, mais mortes sinistras. O príncipe Ali Kemal Fahmy Bey e o milionário sul-africano Wolf Joel foram assassinados, e o deputado britânico Abreu Herbert ficou cego e morreu de envenenamento do sangue enquanto extraía os dentes para tentar restaurar a visão. Todos os primeiros visitantes do túmulo de Tutankhamon morreram com a diferença de poucos meses. Em 1924, ocorreram mais mortes. Sir Archibald Douglas Reid, responsável pelo raio-x do monarca, morreu de uma doença não identificada. Ruth Evelyn White veio logo depois escrevendo com sangue: sucumbi a uma maldição, e se enforcou. Em novembro de 1924, Sir Lee Stack, governador britânico do Sudão, foi morto a tiros nas ruas do Cairo. Ele também foi um dos primeiros visitantes do túmulo de Tutankhamon. Quer mais? Howard Carter deu para seu amigo íntimo, Sir Bruce Ingham, um peso de papel que nada mais era do que uma mão mumificada com uma pulseira de escaravelho em que estava supostamente escrito: amaldiçoado seja aquele que move meu corpo, e para ele virá fogo, água e pestilência. 2 meses depois, a casa de Ingham pegou fogo. Ele a reconstruiu e 1 ano depois ela foi inundada. E não para por aí, tem mais. Em 1926, foi a vez de George Benedict, do Museu do Louvre, que morreu 1 mês após visitar a tumba. Alan Weinberg, outro dos primeiros visitantes, morreu no mesmo ano após sua casa pegar fogo. Austin Macy, principal ajudante de Carter, morreu em 1928, vítima de uma fraqueza causada por envenenamento por arsênico. Em 1929, morreu Richard Bethel, um documentador que ajudou Carter e morreu sufocado sem explicações em sua cama. E ainda em 1929, o pai de Bethel se jogou do 7º andar, deixando uma nota de suicídio. O outro meu irmão de Carnival teve o mesmo destino, morrendo de pneumonia causada por uma... Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o gatilho mágico para que vocês possam entender exatamente o que significa.
Vocês viram que essa maldição afetou inúmeras pessoas. Então há muita conjectura, mesmo para quem acredita na espiritualidade, fala não, possivelmente um espírito obsessor ficou assombrando o local, mas será mesmo que um espírito iria ficar 3.000 anos simplesmente esperando alguém para depois matar todo mundo? Ou vocês acham que é o próprio espírito do Tutancâmon que, poxa, invadiram a minha tumba, eu vou matar todo mundo? Né? Muita gente pensa isso, tá? Mas é claro, pessoal, não é nada disso. Esse sistema de magia, claro que é um sistema de magia, de magia cinza, vamos dizer, quase magia negra. É um sistema de magia de proteção, tá? Se chama gatilho mágico. Como é que funciona isso daí? Claro que tem diversos tipos de gatilho mágico que você pode fazer. Você pode fazer um gatilho mágico, por exemplo, associando um espírito com um objeto. Você consagra o objeto e associa, né, dando uma orientação clara para aquele espírito que ele deve simplesmente fazer determinada coisa. Por exemplo, se for invadido um local, ele deve atacar a pessoa, tá? Então aquele espírito ele é alimentado para fazer esse tipo de trabalho, um trabalho de proteção. Então ele vai fazer exatamente isso. Há também uma outra forma de trabalho com um símbolo mágico universal. Esse símbolo mágico universal, ele se perdeu na noite dos tempos, de onde é essa origem, presume-se que possivelmente possa ser uma origem atlante, tá? Esse símbolo, uma vez criado uma imagem, né, pintado um quadro, alguma coisa assim, ou uma estátua, a estátua ela pode ser ativada como uma espécie de elemental artificial para executar determinada tarefa. No caso, por exemplo, muitas vezes é proteção. Mas não é só isso. O gatilho mágico ele serve para muita coisa. Você pode fazer um gatilho mágico específico para quando determinada pessoa passe em um local que ela costuma passar, ela sofra um acidente, por exemplo, escorregue, né, torça o pé ou qualquer coisa assim. São coisas um pouco malignas. Na verdade, não é uma coisa assim, mais no ponto de proteção, funciona muito bem, tá? Claro, toda forma de magia é uma forma de ataque e defesa. Agora, é claro, pessoal, se você for usar o gatilho para atacar as pessoas, você sabe muito bem que, como qualquer sistema de magia, tá? Tudo que você plantar, você vai colher. Então haverá uma resultante kármica em tudo isso, tá? O gatilho mágico no Egito afetou a vida de diversas pessoas. Pessoas enlouqueceram, se mataram, foram mortas por razões, foram estranguladas por um ser misterioso, escreveram com sangue na parede que estavam sendo assoladas pela maldição da múmia. Enfim, diversos tipos de situação que demonstram claramente que um gatilho ficou lá por anos. E o gatilho estava claro, que se invadisse o determinado local, tá? Então, como um tridente, iria atingir o invasor, principalmente causando fogo, e seria atingido por fogo e água. Nós tivemos 2 ou 3 casos de casas que pegaram fogo, tivemos casos de uma casa que pegou fogo, foi reconstruída, depois ela foi inundada. Então, para vocês verem que a magia egípcia ela funciona como uma espécie de praga. Isso é muito normal, até porque remonta, né, na história também de Moisés. Né? E Moisés, ele teria sido um dos pretensos faraós e teria aprendido a magia egípcia e depois usado essa magia egípcia contra os próprios egípcios. E o que ele fez foi exatamente isso, gatilhos, a praga das rãs, né, a praga da água, entendeu? Então, o que são? São gatilhos, gatilhos que vão funcionar especificamente só para uma situação específica, porque o povo dele, o povo hebreu, na própria Bíblia, não foi atingido. Até porque eu não sei se vocês notaram, que quando ele lançou, né, uma maldição que iria
de repente, atingir os primogênitos, né? Na Bíblia, atingir os primogênitos dos egípcios, ele mandou que cada um dos seus conterrâneos, né, hebreus, sacrificasse um animal e pintasse a porta com sangue. Quem tivesse a porta pintada com sangue seria uma espécie de oferenda de sangue para evitar que fosse atacado por aquelas entidades que ele teria convocado. Então vocês estão vendo aí que a magia ela funciona muito com gatilhos. E isso é a base da magia egípcia. Tá? O gatilho mágico é a base da magia egípcia. Claro que existem outros tipos de magia que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, que vai ser exatamente sobre Thoth Hermes e a magia hermética, que é uma outra forma de magia egípcia. Mas a magia, de uma maneira geral, inclusive a magia egípcia, ela se baseia todo numa espécie de grimório que vem exatamente do livro dos mortos dos egípcios. Tá? Então são fórmulas mágicas presentes nos livros dos mortos, muito difíceis de serem executadas. Eu recomendo a leitura, até porque tem entidades lá que você não conhece, você não sabe, né? E que não gostam de ser perturbadas. Não recomendaria nenhum tipo de ativação daquele tipo de entidade. Agora, o gatilho mágico, você pode utilizar ele com uma entidade doméstica sua, uma entidade, um Exu, um protetor seu, né? Apenas para quê? Quando, por exemplo, supondo que você faz um gatilho mágico, você tem uma empresa, você fez um gatilho mágico, então você tem um protetor, tá? Então você vai ligar esse protetor nesse gatilho mágico, que existe, claro, uma metodologia de você fazer esse material. Quando alguém invade, essa entidade é avisada, automaticamente forma o gatilho, e a entidade imediatamente vai agir conforme aquilo que for determinado. Tá? Então este é o gatilho mágico, essa é a magia egípcia. Foi exatamente isso que ocorreu, tá? Na tumba do faraó Tutancâmon. Né? As pessoas invadiram a tumba, depois muita gente entrou, não aconteceu mais, porque o gatilho ele funciona só para os invasores, aqueles que saquearam, aqueles que romperam o selo. Né? Depois aí hoje você pode entrar, você pode ir no Egito, né? Eu nem sei se dá para visitar a tumba do faraó, mas se der você pode entrar, pode visitar, não há problema algum, você não vai ser afetado. Tem que tomar só cuidado com aquele tal do fungo, né? Isso aí existe mesmo, tá? É uma coisa muito antiga, isso existe mesmo, tá? Mas não foi o fungo o agente causador, obviamente, não tem dúvida nenhuma, tá certo? Então isto é o gatilho mágico, que eu queria dar uma explicação um pouco mais minuciosa. E se você tiver interesse em aprender sobre gatilho mágico, nós temos um curso em vídeo, tá? Do gatilho mágico, que está, eu vou colocar aqui, vai passar o link aí para vocês. Vocês parem o vídeo, deem uma olhada no vídeo, não vai dar para vocês copiar e colar, mas dá para vocês verem. Mas está na nossa loja virtual Maison de la Magie. Eu vou colocar também na descrição o link desse curso para quem tiver interesse em aprender sobre gatilhos mágicos. Tem muita coisa interessante lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E também convidá-los aí para ser membro do nosso canal, porque nós vamos começar a disponibilizar alguns conteúdos especiais somente para membros, tá? E o membro ele também tem um destaque quando você é membro, quando você faz um comentário, seja ele qual for, o seu comentário, seja no chat, seja num comentário de vídeo, ele vai ser destacado e automaticamente ele será respondido. Nós estamos melhorando a cada dia nesse sentido também. Tá bom, pessoal? Então quero agradecer a presença de todos. Convido aqueles que não se inscreveram no canal para que se inscrevam. Se gostaram, deixe um like, se inscreva, acione a sinetinha para recebimentos de novas publicações, tá? E é isso. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!